Fala, gente boa. Vamos conversar um pouco hoje sobre como manter a fé quando a promessa demora. Sua Bíblia, Romanos, capítulo de número 4, verso 17, que diz: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele o qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica dos mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé. Quando olhamos para um exemplo de um pai da fé, olhando para Abraão, Paulo pega esse exemplo aqui de Abraão e ilustra aquele que permaneceu firme e inabalável e não desanimou mesmo contra toda e qualquer circunstância. Creu contra a esperança. Eu tenho percebido que aqueles que se destacam na fé, aqueles que se sobressaem, assim eu poderia dizer talvez, eles têm algumas coisas em comum, alguns fatores em comum, e olhar para a vida deste Abraão é olhar para um camarada que creu contra toda a espécie de esperança possível e conseguiu atingir uma promessa que era praticamente inatingível. Ele crê em Deus mesmo contra todas as evidências. Se você olhar no verso 18, vai dizer que havia uma expectativa e Deus é aquele que surpreende, Deus é aquele que chama à existência coisas que não existem como se elas já existissem, como se fosse algo muito fácil para Deus. Então todos que chegam a algum lugar, todos que conseguem atingir aquela promessa que Deus sempre fez, eles chegam porque eles creem contra as evidências mostram uma coisa, mas ele consegue ver outra coisa, é um olhar de fé que sobrepõe a situação atual. Alguém que crê contra a esperança, ele consegue enxergar aquilo que ninguém está enxergando, ele consegue visualizar a concretização, mesmo quando o teste do tempo sobrevém, mesmo quando o teste do tempo abafa a esperança no coração. Ele continuou crendo. Eu olho para esse verso 19 e eu vejo alguém que não enfraqueceu. E a palavra é essa, o texto, se você pegar na raiz dele, é não hesitou. Alguém que não hesitou, alguém que não enfraqueceu, alguém que creu contra a esperança, alguém que viu Deus chamar à existência um filho que ainda não existia. Outra coisa é que crer em Deus sobrepuja a dúvida da promessa que vem no nosso coração. Quando você crê, e o texto diz no verso 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Abraão foi alguém que, em outras palavras, não se deixou prejudicar pela falta de fé, até de sua esposa, até de outros. Abraão continuou crendo. Aqui é uma exortação para nós, porque muitas vezes a dúvida toma conta do nosso coração, não nos deixa ver aquilo que Deus está trazendo para nós de bom e de benefício. Por isso que nós precisamos olhar para isso e não duvidar da última característica, o caráter de Deus. Nunca duvide de quem Deus é. Nunca duvide do que Deus pode fazer. Crer contra a esperança, fortalecido na fé, não enfraquecer, isso tudo vai de Abraão, mas o cumprimento da promessa está ligado ao caráter de Deus. Em quem Deus é na nossa vida, quem Deus é na sua vida. E tá aí uma coisa que não se pode ser alterado, o caráter de Deus, quem Deus é. Nunca se esqueça disso. Quando a situação, quando o tempo, quando a dúvida, quando tudo vier saltar à sua mente, lembre do caráter de Deus. O que foi que Deus falou? Se Ele falou, não se preocupa não, Ele vai cumprir, Ele vai fazer chegar. Deus é aquele que chama coisas que não existem como se elas já existissem. E se Ele prometeu, se Ele falou, é porque mesmo que ainda não exista aqui nesse mundo físico, Deus está trazendo para nós e tornando isso possível aqui em um pouco mais de tempo. Deixa eu falar o seguinte, sabe onde é que eu estou vendo essa mensagem? Está aqui, tudo aqui no meu blog. Essa mensagem está toda lá. Vou deixar o link aqui embaixo, www.prvitordiniz.com. Clica lá, tem esboço, tem minhas pregações, tem devocionais, tem estudos, artigos, tem muitas coisas publicadas lá. Clica aqui embaixo, veja, pega esse esboço, ministra, compartilha,
Seja muito edificado e estude essas mensagens também, porque eu sei que tem muita coisa lá que Deus vai falar contigo. Então, deixe seu gostei, inscreva-se aqui, deixe primeiro o link aqui, meu blog, visite lá, que tem muita coisa bacana. Jesus te abençoe.